Olá, vamos então à nossa aula de número 2, aula de biogeografia. Vamos pensar um pouquinho aí. Essa aula, claro que ela é feita especialmente para os alunos aí do curso de licenciatura, os graduados aí, né, que estão estudando essa disciplina. A gente já falou a aula 1, a introdução à biogeografia, e a aula 2 vamos falar sobre a distribuição das espécies. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de geografia. Vamos pensar comigo. Meu objetivo é provocar um pouquinho a sua mente. Como é que se deu essa distribuição? Como se deu essa dispersão dos animais e das plantas pelo planisfério? O que influenciou e o que o influencia? Por que nós temos espécies em determinadas regiões e outras não? É óbvio que a geografia vai te dar muita base para entender isso aí. Se você estudar um pouquinho a geologia, vai entender que os fatores geológicos sim influenciaram. Por exemplo, a separação dos continentes. A climatologia também vai dar para você muito embasamento, além da própria dispersão pelo vento, né? Ou a migração das aves que vão utilizar aí sim as correntes atmosféricas, tudo isso vai influenciar a característica do clima. É óbvio que as plantas também se adaptam ao clima. Isso vai dar a você muita base para entender como nós temos essa distribuição. A biogeografia ela vai seguir duas grandes linhas, a linha histórica e a linha ecológica. A linha histórica vai estudar mais os fenômenos globais, né? Algo mais amplo, né? Quando a gente não está olhando o micro, está olhando o macro, né? Espécies de animais e de plantas que tem em várias áreas do planisfério. Quando a gente quer algo mais local, a gente vai seguir a linha ecológica. Então, os fatores ecológicos ali, né, que sejam de sucessão, de adaptação, de extinção, isso vai seguir mais o ramo da linha da biogeografia partindo pela ecologia. Algo que é muito importante mesmo. Quando a gente vai falar, né, de uma espécie que migrou para outra área, que teve essa distribuição, que se adaptou, que conseguiu se fixar, a gente tem que perceber muito se elas têm a mesma origem, né? Se elas têm uma ligação, né, que seria monofilético. Se tem essa ligação, porque às vezes uma espécie pode ser parecida com a outra, mas tem origem diferente. Então não faz sentido eu falar da distribuição. Então eu tenho que pegar uma espécie, ver que ela tem realmente essa mesma características. E isso eu vou ser, se eu pegar algo histórico do tempo, né, eu vou ter que usar a habilidade de fazer estudos de fósseis, também estudos sobre o DNA e fazer essa comprovação. Então eu tenho essa determinada espécie dessa ave que está na América, ela tem ligação, é a mesma espécie com a mesma origem que está na África e que está na Ásia. Opa, aí sim faz, né, uma relação dessa distribuição. Agora, através da biogeografia, eu vou procurar entender como é que se deu essa distribuição. De onde é que veio? Qual é a possibilidade? Né? O que a ciência vai me dar embasamento para eu comprovar que teve essa distribuição dessa espécie? Tranquilo? Então isso é muito importante. Claro que quando eu aumento, quando eu pego um grupo, né, se eu falar de mamíferos, existem mamíferos em todas, praticamente, áreas continentais, não é isso? Então, eu peguei e aumentei ali a minha taxonometria. Então, eu tenho que estar atento. Então, quando eu pego um grupo maior, por exemplo, os mamíferos, eu consigo perceber, né, que é basicamente, né, uma distribuição em todo o planisfério, né, que é uma cosmopolita. Agora, se eu quero um determinado grupo, eu faço uma diminuição, né, taxonômetra, e aí, por exemplo, eu pego um grupo de mamíferos. Então eu vou ver que isso pode ser mais endêmico de uma determinada área. E ali, claro, que vai ter não somente a distribuição, como a adaptação e a capacidade de fixação dessa espécie naquele local. Então tem que ter características ali que esse ser ele vai conseguir se adaptar, sobreviver e se fixar. Tá? Então é bem importante. Então, na biogeografia, quando eu estou falando aqui dessa fixação, dessa distribuição, eu tenho que perceber bem isso. Eu tenho que perceber a origem, se tem uma ligação. E claro, quando eu pegar esse grupo, eu tenho que procurar diminuir aqui a taxonometria para ver essa determinada espécie, correto? Se ela está presente apenas no local, ou se ela está presente também em outros locais. Então isso é bem interessante.
E essa distribuição, a gente seguindo, existem vários estudiosos, vou destacar dois para vocês, o Wallace e Darwin, que vão fazer estudos sobre, né, essa distribuição pelo planisfério e vão dividir, principalmente o Wallace, isso em reinos biogeográficos. Então dividem nos seguintes reinos. O reino neoártico, né, que corresponde praticamente ao que é a América do Norte. O que é a América do Sul é chamado de neotropical. A Eurásia é chamada de paleártico. Tá? A África, né, seria o reino etíope. Parte lá da Ásia, né, seria o oriental. E também lá o australiano. Então esses seriam grandes reinos biogeográficos. E a divisão desse reino, nós vamos ter dois fatores. Claro, o primeiro fator, uma grande barreira natural. Por exemplo, o Saara. O Saara é uma barreira natural que dificulta a dispersão, né, desses animais. Então nós vamos ter aqui essa divisão aqui. O que vai dividir o etíope, né, de parte aqui do oriental por paleártico é o Saara, uma grande barreira natural. O outro exemplo é o próprio Himalaia, a região do Himalaia. Então ela dificulta essa dispersão. Então nós vamos ter essa divisão de reinos biogeográficos. Então esse é o primeiro fator. Mas aí vem na sua cabeça, eu tenho certeza disso, aqui agora, poxa Marcelo, mas nós temos aqui o oriental australiano que estão muito próximos, né? E não tem nenhuma grande barreira natural. O que explica essa? Aí vem um segundo fator que eu vou falar para você. Por exemplo, a formação geológica. Lembra que isso era tudo agrupado num só continente chamado Pangeia. E essa parte aqui ela não estava colada nessa, né? Então isso estava lá na região da África, né? Nós vamos ver isso mais à frente. E aqui estava em outra área. Ou como aqui a América do Norte, a América Central aqui pertencia ao Laurásia e aqui pertencia ao Gondwana. E isso então, claro, que há milhões de anos atrás, aproximadamente 200 milhões de anos atrás, nós tivemos ali a formação totalmente diferente, as características totalmente diferentes. Isso foi migrando, né, com o tempo através do movimento das placas tectônicas e deu a essa condição, estarem próximas hoje, mas no passado estavam distantes. E aí por isso que nós temos essa diferenciação. Então, esses são dois fatores importantes para você pensar nesses reinos aí que a gente vai dividir, né? Que são reinos chamados de biogeográficos. Aqui tem até essa linha, que é chamada linha de Wallace, que vai, né, explicar áreas próximas com características de animais muito diferentes. Pense também que nós podemos ter padrões semelhantes. Nós podemos ter padrões de espécies que são parecidos, mas que são de espécies distintas. Elas não são monofiléticos, mas possuem características semelhantes. Elas são polifiléticos. Porém, essas características ali, tá, Marcelo, são parecidas. Dá um exemplo para mim. Então, vou dar um exemplo da própria vegetação. Temos plantas que possuem a mesma características, elas não possuem a mesma origem, tá? Mas elas desenvolveram características para se adaptar ao meio. Então, uma planta, uma vegetação que dá em clima seco prolongado, como a do Mediterrâneo, né? Então, elas não possuem ali a mesma, né, a mesma origem ali, né? A espécie é diferente, mas ela se adaptou àquela condição. Tá? Então, um mamífero em si, temos vários mamíferos que fazem uma característica de hibernar. Mas eles não têm, eles são mamíferos, mas eles não são ali a mesma espécie de mamíferos. Mas pelo clima frio, eles tiveram que criar essa característica comum. Então, são padrões de vida semelhantes, mas são espécies distintas. Não são espécies que seguem o modelo monofilético. Então isso é bem importante. Saber que mesmo possuindo a mesma característica, o mesmo padrão, mas podem não ser da mesma espécie. Importante? Tranquilo? Vem comigo. Tá, Marcelo, e essa distribuição, então, como que ela se dá? A gente divide ela na biogeografia de duas formas. Uma forma que é através da dispersão. Então, eles vão migrar. E essa migração pode ser da espécie que foi migrando,
né? Se você olhar a espécie humana, a origem da espécie humana, né? A ciência diz que é dessa região da África, né? Da Etíope. E o homem ele foi migrando, e assim se espalhando pelos continentes, né? E depois chegando aqui, então foi uma migração da espécie que foi em busca da sobrevivência, por melhores condições de vida, né? E foi migrando e se espalhando, se dispersando. Tranquilo? Então essa é uma maneira. Mas pode ser também pela própria natureza, uma água, né? Então nós temos um fluxo de um rio, que faz com que espécies de peixes tenham um lado e tenham em outra região, né? É um exemplo. Outro exemplo, o vento, né? Outro exemplo, os próprios animais que comem sementes e levam semente para outro local, né? Nós temos vários exemplos dessa dispersão, que pode ser através dos elementos naturais, como, né, climáticos, como também da própria espécie que migra em busca de melhores condições de vida. E o que é importante saber é que pode haver a dispersão, mas pode não haver a fixação. Essa espécie ela pode migrar, mas não possuir as características para se adaptar àquilo ali. E ela vai daí morrer. Então, existe um padrão, umas características, por exemplo, nas plantas que elas vão ter, ou nos animais que vão ter, para conseguir se adaptar àquele meio. E aí, quando não basta dispersar, ela dispersou, ela conseguiu se fixar, aí sim, houve uma distribuição da espécie, houve essa dispersão, né? E essa distribuição se deu dessa forma. A outra é a vicariância, né? E essa vicariância não é uma questão, por exemplo, da dispersão ali natural. O exemplo mais comum é a separação dos continentes. Então, a distribuição da separação dos continentes é através do que a gente chama da vicariância. Tá, Marcelo, como é que é isso? Então pensa bem aqui, eu botei a sequência para você da separação dos continentes, quando era só um continente chamado Pangeia. Então nós tínhamos aqui, obviamente, né, a ligação dos continentes. Pela força interna, né, a gente sabe que o nosso planeta ele vai ser dividido em placas tectônicas, não é isso? São as placas rochosas que estão sobre o mar. Então nós temos aqui a segunda camada, que é o manto, e a terceira aqui, que é o núcleo, correto? Núcleo interno e núcleo externo. Aqui, essa camada, né, que a gente chama de pastosa, que é o magma, o manto aqui, ele vai gerar movimentos circulatórios. Ó, vai esquentar, vai subir, vai esfriar, vai descer. E isso faz com que as placas tectônicas, elas se afastem em alguma região e outras regiões elas vão se aproximar. Nessa separação dos continentes, vamos separar o que era Pangeia, que era um bloco só, em dois blocos, que era chamado essa primeira parte de Laurásia e essa segunda parte de Gondwana, parte azul. A parte amarela, Laurásia, a parte azul, Gondwana. E isso vai continuar se separando, né? Isso aqui acontece, o que a gente chama de tempo geológico, na era Mesozoica, aproximadamente 200 milhões de anos atrás. Força interna foi separando, foi separando. E aí chegou nessa parte. Depois aqui na outra parte a gente percebe, né, que a Laurásia mais unificada, mas que o Gondwana vai separando em partes. Por exemplo, essa parte aqui é muito importante geologicamente, inclusive para a formação aqui dos reinos biogeográficos. Isso aqui é o que é hoje a Índia. E a Índia, ela separa num grande bloco continental e ela vai colar, percebam aqui ó, na sua evolução, ela vai colar lá no que é hoje a Ásia. E ela é o fator principal, preponderante para dar origem, por exemplo, à região do Himalaia. Ela separa, gruda, zona de subducção, gera um dobramento moderno que forma aquela área. Olha aqui, ó. E aqui explica o que a gente chama, por exemplo, dessa divisão do Paleártico para o Oriental. Tá? E aqui, ó, aqui a parte da Antártica, depois já no 4 aqui separando, né, América do Sul, África, né, a parte da Índia colando lá, toda a parte da Oceania, da Austrália, e até o 5, que é mais próximo ao que nós estamos hoje. Então você percebe que nessa separação dos continentes, nós temos sim uma distribuição.
espécies que estavam aqui e aqui, porque isso foi colado. Isso foi utilizado por Wegener, né, para poder comprovar a teoria da deriva continental, pegando espécies que estavam tanto na África como na América do Sul, foi um dos elementos que ele conseguiu comprovar. Não apenas o encaixe perfeito, mas sim essa comprovação desses animais. E isso promoveu a distribuição, então, através, né, do que a gente chama da vicarância, desses seres pelo planisfério, pelo planeta. Então, essa distribuição é o que a biogeografia vai procurar estudar. Então, você tem que ter isso em mente, que a distribuição ela pode ser algo mais amplo, mais global, e é um fator, então, mais histórico, um grande acontecimento. Ou um fator mais local, que é o que a ecologia vai estudar. Né? Como eu falei, a extinção de uma espécie, né? A adaptação ou não daquela espécie, é algo mais local. Lembrar que quando a gente vai olhar e fazer todo esse estudo, a gente tem que sempre estar olhando se eu vou poder falar, né, de uma adaptação de um ser a outro local, eu tenho que saber se aquilo é da mesma espécie, se é monofilético. Isso, se é algo que veio do passado, vou olhar estudos de fósseis, depois estudos de DNA, comprovou, é a mesma espécie. Opa, então isso, como é que isso foi parar aqui? Né? E aí eu vou começar a investigar. E quando eu for olhar isso, eu devo diminuir a taxonometria para vir aquela determinada espécie. Porque se eu pego um grupo maior, assim, de répteis, tem répteis em todo o planisfério, tem mamíferos em todo o planisfério, né? Então eu tenho que diminuir isso. Se eu pego algo maior, eu vou saber facilmente, tem em todo mundo. Se eu pego um pequeno grupo, opa, isso pode ser endêmico, só tem naquele local. Mas tem aqui e aqui também. Mas por quê? O que fez? Eu começo a pensar. Mas quais são as características que ficam com essa espécie aqui e aqui? Essa espécie, ela veio de onde? Veio daqui. Ela migrou para cá? Quais são as características que ela possui para conseguir se adaptar aqui também? E eles começam, através da biogeografia, ver um padrão. E esse padrão, obviamente, vai ajudar, e ajudou, a poder formar os reinos biogeográficos, que vão formando lá as características de cada um dos seres por esse local. Tranquilo? Lembrar que essa diferenciação, dois fatores. As barreiras naturais que dificultam, né, essa distribuição, ou então um fator histórico como a movimentação das placas tectônicas. E essa distribuição, então, ela pode ser através da dispersão dos fatores naturais, dos elementos naturais, não é isso? E também pode ser pela própria necessidade daquela espécie em migrar, ou em busca de melhores condições, o clima estava frio, migrou para aquela região, se adaptou naquela região, né? Ou a vicarância, que é um fator mais global, mais amplo, como a separação dos continentes que a gente explicou. Lembre-se, podemos ter padrões semelhantes de espécies distintas. Aí, né, é algo mais local. Então eu me adaptei àquela condição, sobrevivi aqui. Lá é uma espécie diferente, mas teve uma característica parecida. Né? Então tem plantas que desenvolvem a casca grossa, as raízes profundas, por uma característica. Que a característica, né, digamos assim, aconteceu aqui, tem uma dificuldade de absorção de água. Então ela cria aquela característica. Mas não são plantas da mesma espécie, elas só possuem essas características. Então, uma árvore que libera folha, existe alguma coisa. Geralmente vai ter uma grande estiagem, então ela libera as folhas para dificultar a evapotranspiração. Mas não quer dizer que são da mesma espécie, elas possuem ali padrões semelhantes. Eu espero que você tenha entendido. É uma aula, como eu falei, sintetizada, visando passar para você essa visão de como se deu a distribuição das espécies. Se você gostou, dê aquele like, coloque aqui o seu nome aqui, o que você está estudando, aonde você está estudando. Meu objetivo é, e sempre será, ajudar você. Beijo no seu coração e até a próxima aula.